Então vamos falar nessa noite, a partir do capítulo número 29, a respeito da chegada de Jacó a Padan, ou seja, a casa do seu tio Labão. Versículo de número 12, do capítulo 29 de Gênesis, diz assim: E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e o beijou, e levou-o à sua casa, e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Jacó encontrou-se com Rebeca, ou melhor, com Raquel, no poço de Padan, glória ao Senhor, e ali naquele poço ele se manifestou a Raquel e disse que era irmão de seu pai, ou seja, era da família. E aí ela foi, largou o poço, lá no poço, e foi colocar seu pai, que encontrara, aleluia, um parente da família, de forma que seu pai, ouvindo as novas, aleluia, correu e foi ao poço, à fonte onde estava Jacó. Então Jacó estava colocado, aleluia, no lugar da bênção, no lugar da vitória, que era na sua fonte, no seu lugar, glória ao Senhor, no lugar da bênção, no lugar onde tem, aleluia, a virtude da vida, porque a água é fonte de vida, dedica ao Senhor, aleluia. Nenhum ser vivente da terra sobrevive sem água, glória ao Senhor. Todos os seres da terra, tanto homem como animais, necessitam da água para a sobrevivência. Então a fonte é o lugar da bênção, a fonte é o lugar da vitória, a fonte é o lugar, aleluia, de ser abençoado, a fonte é o lugar de ser próspero, a fonte é o lugar de ser, aleluia, encontrado e alcançado pela bondade de Deus, bendito é o nome do Senhor. E lá na fonte Deus ouviu, aleluia, a sua promessa a Jacó, dizendo que seria com ele no caminho que ele andasse, e o guardaria e o protegeria, bendito é o nome do Senhor. Então, quando Labão chega até o poço, conversa com Jacó, e Jacó conta-lhe tudo, a Bíblia vai nos dizer que Labão, aleluia, abraça Jacó, beija Jacó e diz a Jacó: verdadeiramente tu és osso do meu osso e carne da minha carne. Ou seja, você é minha família, você é meu parente, aleluia. Vamos para a minha casa, glória ao nome do Senhor, aleluia. E Labão levou a Jacó para a sua casa, e lá, glória ao Senhor, Jacó contou todas as coisas, aleluia, a Labão, aleluia, seu tio, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo de número 14, aleluia, que Jacó ficou um mês inteirinho na casa do seu tio Labão, aleluia, e com certeza puderam colocar no lugar de Deus as bênçãos em vida, bendito é o nome do Senhor. Porque crente, irmão, não conta a fofoca de ninguém. O crente, ele conta a bênção, bendito é o nome do Senhor. E com certeza Jacó contou a Labão as bênçãos que Deus, aleluia, havia prometido em sua vida e que Deus já estava cumprindo, aleluia, por intermédio de sua existência, bendito é o nome do Senhor. Então o crente, ele não tem tempo para falar fofoca, ele não tem tempo para ficar maldizendo os outros, ele não tem tempo, aleluia, de ficar fazendo maldição em cima dos outros, não. O crente, ele tem tempo para abençoar, o crente tem tempo, aleluia, para falar das bênçãos do céu, bendito é o nome do Senhor, e de abençoar, aleluia, no nome de Jesus, bendito é o nome do Senhor. Então isso é precioso para o crente, aleluia, livrar da sua boca, aleluia, das coisas más, ruins, que era a palavra
maldição, falar de condenação, falar de coisa ruim, aleluia, nós devemos falar da vida alheia, né? Falar, aleluia, de palavras indecentes, em falar, aleluia, nós devemos a vida, aleluia, do seu irmão, da sua irmã, ou da vida de vizinhos, bendito é o nome do Senhor, ou da vida de algum parente, aleluia, de forma negativa, bendito é o nome do Senhor. Deus o livre da nossa vida dessas coisas. Vamos falar de bênção, vamos falar de crescimento, vamos falar de manifestações do céu, de poder de Deus, de bênção para a glória do Senhor, para que Deus possa continuar tendo misericórdia da nossa vida, porque nós somos realmente das bênçãos e da misericórdia do Senhor, porque a palavra de Deus vai nos dizer, pela boca do seu profeta, aleluia, que as causas das misericórdias de Deus são as causas, aleluia, de não sermos consumidos, bendito é o nome do Senhor. Então Jacó colocou as bênçãos em dia com o seu tio, aleluia, o seu tio colocou a bênção para ele, e ele colocou as bênçãos para o seu tio, glória ao Senhor. Que forma que nós vemos que lá no versículo de número 15, do capítulo de número 29, o seu tio vendo todas aquelas verdades que Jacó falava, aleluia, agora queria, nós tivemos já contratar Jacó para ser um trabalhador na sua casa, glória ao Senhor, e dizendo de uma forma bastante interessante, dizendo, aleluia, você vai ficar aqui, agora porque você é meu irmão, aleluia, você não vai receber salário? Com certeza você tem que receber salário. E aí Labão pergunta para ele, declara para mim qual é o salário que você quer. Olha que coisa maravilhosa. Veja bem se isso não é uma bênção grandiosa de Deus. Você chegar em frente do patrão, aleluia, dizer, aqui, sem entrevista, né? Passei na entrevista, agora vou comprar um carro na sua empresa, aí o patrão chega para ele, ó, tem um salário aí, que é para essa função que você, aleluia, passou pela entrevista e conseguiu entrar para a empresa para estar exercendo esse tipo de serviço. Mas vamos esquecer aquele salário que está lá, dito lá para aquela determinado cargo. Diga para mim qual salário que você quer ganhar. Não é maravilhoso isso? Aleluia, é uma grande bênção da parte de Deus. Somente aquele que é abençoado, aquele que é escolhido, aquele que é separado por Deus, aleluia, pode ter na sua vida, glória ao nome do Senhor, uma bênção tão grande, uma porta tão larga como essa, de dizer o seu patrão para ele, aleluia, qual é o salário que você quer receber, glória ao nome do Senhor. Então, aleluia, é uma oportunidade grandiosa, maravilhosa, abençoada para a vida de Jacó, devido ao nome do Senhor. Mas, aleluia, porque Jacó amava, aleluia, a Raquel, glória ao Senhor, que era filha caçula de Labão, pois, também, Labão tinha duas filhas, glória ao Senhor. Uma se chamava Léia, que era mais velha, e a mais nova chamava-se Raquel. No versículo de número 16, do capítulo 29 de Gênesis. Então, a Bíblia vai dizer no versículo de número 17 que Léia, ela tinha um problema nos olhos, né? Ela tinha os olhos termos, como diz a palavra, né? Na linguagem original, aleluia, esses olhos termos é traduzido por alguns teólogos como uma deficiência no olho, como alguns entendem como um problema de cerveza no olho, né? De olho, várias vezes. Outros traduzem como que ela tinha uma espécie de doença nos seus olhos. De certa forma, ela tinha um problema sério nos olhos. E isso não tornava ela uma pessoa de boa afeição, ou até mesmo dela de afeiçoamento, né? Glória ao Senhor, de presença. Aleluia. Já a sua irmã mais nova, a Raquel, era muito bela, muito famosa, à vista, glória ao Senhor. Aleluia. Como, glória ao Senhor, a Bíblia vai, glória ao nome de Jesus, nos revelar, glória a Jesus, no versículo número 17, do capítulo 29, dizendo que a filha menor era formosa à vista. Bem? Glória ao nome do Senhor. Então Jacó convida o seu filho e diz assim: ó, eu quero casar com Raquel, e assim vamos tratar aí a negociação, né? Dado o salário, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, versículo 19 diz assim: então
quer ganhar outro. Glória ao nome do Senhor. E assim, glória ao nome do Senhor, foi combinado entre os dois 7 anos. Aleluia. Pela filha menor, ou seja, por Raquel. 7 anos trabalhar por aquela Raquel. Naquele tempo era comum de combinar com o pai, aleluia, uma dádiva ou um dote, aleluia, em favor da filha, ou seja, em favor da noiva. Quando o noivo queria casar com a sua futura esposa, ele chegava até o pai da sua noiva e dizia: meu sogro, eu gosto da sua filha, meu Arão, quero casar com ela. Qual é o dote da sua filha? Então o pai de família falava para aquele pretendente, né, para aquele noivo, e dizia: o dote da minha filha, exemplo, 300 ovelhas ou 300 bois. Então o camarada tinha que conseguir esses 300 bois ou essas 300 ovelhas para dar ao pai da moça como dote, ou seja, era um presente que se dava ao pai de família para aquela bênção do pai sobre a vida da moça e sobre a vida do rapaz, aleluia, para seu casamento abençoado, aleluia, de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, aleluia, e abençoada. Então era paga, aleluia, o dote, glória ao Senhor. E o dote de Jacó, aleluia, por Raquel, foi trabalhar 7 anos, aleluia, para ter Raquel como sua esposa. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jacó trabalhou 7 anos inteirinho, bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que aqueles anos, aleluia, que ele passava, a compor 7 anos, passou como se fosse dias, de tanto que ele amava a moça, ele amava demais aquela moça, aleluia, e desejava casar de todo o seu coração com aquela moça. E aqueles dias voaram, como se aqueles 7 anos fossem dias. Glória ao nome do Senhor. No versículo, aleluia, de número 20, aleluia, Deus afirma isso. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, depois aos seus olhos como poucos dias, pelo mundo que amava. Então Jacó amava muito a Raquel, glória ao Senhor. Mas aconteceu, aleluia, o imprevisto nessa situação, nessa história. Glória ao Senhor. Então, aleluia, a partir do número 21, versículo número 21, aleluia, Jacó, aleluia, cobra de seu sobrenome, aleluia, glória ao Senhor, aquilo que era seu, porque ele já tinha dado. Foi 7 anos de trabalho por Raquel, então ele teve que casar com a moça. Glória ao Senhor. No versículo de número 22, a Bíblia diz, aleluia, que Labão convidou todos os homens daquela cidade, fez um grande banquete, aleluia, para fazer a festa, como se fosse a festa de volta de casamento, aleluia, ali de Jacó, aleluia, com Raquel, bendito é o nome do Senhor. Desde aquela festança, com toda a festança ali no caminho, aleluia, era o costume antigo das famílias antigas, glória ao Senhor, os avios, pesca, glória ao nome do Senhor. Aleluia! Então, aleluia, com certeza, louvado a Deus, entupiram o nosso irmão Jacó, aleluia, de vinho, de forma que ele se entregou, com certeza, aleluia, e foi dormir, e quando ele foi dormir, aí Labão pegou a filha mais velha, que é a Léia, e colocou lá para Jacó, aleluia, como mulher dele, glória ao nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que quando a porta do amanhecer, que olha para o lado, aleluia. O que ele viu, ele não gostou, porque viu uma mulher com problema nos olhos, uma mulher com deficiência nas vistas, uma mulher que era deficiente, bendito é o nome do Senhor, aleluia. E não era a mulher que tinha trabalhado 7 anos para aquela ao seu lado, glória a Jesus. De forma, aleluia, glória ao nome do Senhor. Que, aleluia, glória ao nome do Senhor, versículo número 25, do capítulo 29, tem essa discussão entre Jacó e Labão, seu sogro. Ele vai dizer: eu trabalhei 7 anos com Raquel, por que você me enganou, me trazendo a sua filha Léia? Glória ao nome do Senhor. Então Labão, aleluia, no versículo número 26, ele explica porque isso aconteceu com Jacó.
Não era porque Jacó tinha enganado o pai dele lá atrás, no passado. Não, não foi por isso. Porque o costume da cidade naquele lugar era esse, ou seja, que a filha mais velha não podia ficar por segunda. Aleluia! Na questão de casamento. Ou seja, na cidade o costume era sempre casar primeiro a filha mais velha, para depois casar a filha mais nova. E no caso de Jacó, estava atropelando a regra da cidade, que era uma regra de casar primeiro a filha mais velha e depois a filha mais nova. Então por isso que Labão levou a sua filha velha, que era mais velha, e levou para Jacó. Então essa aqui você tem direito pelo costume da nossa cidade. Essa aqui é sua, que já trabalhou 7 anos, então essa já está paga. Já pode levar que é sua. Aleluia. Agora se você quer a filha caçula, menor também, não tem problema. Trabalha aí mais 7 anos. Aleluia. E aí você vai consumir ela também. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Como está escrito no versículo de número 27. Então, versículo de número 26 e versículo de número 27 explica bem isso que aconteceu. Isso aí não é, Deus está cobrando Jacó porque Jacó enganou para ele. Coisa nenhuma. Deus não está cobrando coisa nenhuma de Jacó. Aleluia. O que aconteceu ali foi uma questão de costume local da cidade, lá na cidade, que é esse costume, casava-se primeiro a filha mais velha, depois a filha caçula vinha e casava também. Mas depois que a mais velha que pudesse casar. O que aconteceu com Jacó? Primeiro ele teve que casar com a Leia, que era estranha dos olhos, que era besta, os olhos do rei, ele teve que aceitar a mulher da frente, daquele jeito que estava, porque era mais velho, então ele tinha que casar primeiro com a mais velha, depois casar com a mulher mais nova. Ou seja, então ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. E a Bíblia nos diz que ele se esforçou, porque era um homem produtivo, um homem trabalhador, um homem de verdade, perseverou e trabalhou, aleluia, mais 7 anos por Raquel, aleluia, glória ao Senhor, e teve Raquel por sua mulher, e a Bíblia vai dizer que ele amou muito mais a Raquel do que a Lélia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Então, até por motivo dessa indiferença entre as mulheres, porque não era para ser assim, ele tinha que amar tanto a Lélia como a Raquel. Da mesma forma, ainda que eram 2 mulheres, ele tinha que ser amado de forma igual, não podia haver diferença. E por ele usar essa diferença, ou seja, amar mais a mais nova, aleluia, ele teve uma problemática aí na história, até porque, aleluia, a mais nova era estéril. Aleluia. E Leia, aquela que o evangelista, aleluia, Deus acabou abrindo a madre de Leia, e Leia começou a dar filhos para Jacó comer. Aleluia. Essa foi uma grande diferença entre Raquel e Leia. Ou seja, Leia começou a gerar filhos primeiro, porque ela foi aborrecida por Jacó. Jacó, aleluia, amou mais a Raquel. E com isso ele acabou perdendo. Terreno assim, entre aspas, ele teve essa intempérie na sua vida, ou seja, esse atraso de Deus. Ele acabou a bênção que era para ele, que era uma bênção imensa, muito grande, ele acabou atrasando a vida dele. Por quê? Por causa, aleluia, que ele quis intentar de forma mal, ou seja, dar atenção para uma esposa a mais do que a outra. Aleluia. E era um outro costume que havia na antiguidade, era o homem poderia ter mais de uma esposa. Hoje, para o homem, uma esposa é suficiente, porque no princípio Deus deu uma mulher para um homem. Então é um homem e uma mulher. Glória ao Senhor. O homem que se mete com 2 mulheres diante, já tem problema na sua vida, problemas que nem vale a pena falar. É coisa terrível. Isso é coisa horrível que acontece. Não é bom comentar isso. Mas, aleluia, glória ao Senhor. Deus abençoou a Jacó, que ele teve, aleluia, como, aleluia, conquistar a sua vitória, porque ele andou na presença de Deus, aleluia, glória ao Senhor, de forma, aleluia, que Deus foi pedindo
aleluia, os seus passos, aleluia, e dando direção, entendimento, porque nem todas as coisas nós não sabemos o que devemos fazer, mas Deus, aleluia, o grande mestre e ensinador, nos ensina o caminho que devemos andar, aleluia, com graça e sabedoria, aleluia, e com atenção para nós não sermos enganados e nem tropeçarmos, aleluia, na nossa trajetória. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. De forma, aleluia, que Deus, aleluia, viu amado de Leia, e Leia começou a gerar filhos, aleluia, a Jacó, glória ao nome do Senhor. E o primeiro filho se chamou Rúben, é o capítulo 29, versículo de número 32. Rúben, o primeiro filho, glória ao nome do Senhor. E o segundo filho, aleluia, glória ao nome do Senhor, que Deus deu a Leia, glória ao nome do Senhor, se chamou Simeão, aleluia. Primeiro filho, Rúben. Segundo filho, Simeão, aleluia. No versículo de número 33 está escrito isso, aleluia, Simeão. No versículo de número 34, aleluia, Deus deu para Leia o seu filho, o terceiro filho, a Leia, chamado Levi. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome de Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Levi significa ajuntamento, aleluia, aquele que ajunta. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória a Jesus. E depois o quarto filho, aleluia, o último filho, não o último filho, ela teve mais filhos, né? Mas o quarto filho, aleluia, de Leia, glória ao nome do Senhor, por Jacó, foi o Judá, aleluia. Então Judá foi o quarto filho, aleluia, louvado seja Deus, que Deus deu a Leia. E Judá significa louvor, bendito é o nome do Senhor. Judá, louvor, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, ou seja, Jesus é o leão da tribo do louvor. Bendito é o nome do Senhor. Então, bem-aventurados aqueles que louvam ao Senhor, bem-aventurados aqueles que glorificam ao Senhor, bem-aventurados aqueles que bendizem ao Senhor, aleluia, que rende a Deus louvor e glória, exaltação, enaltecimento, celebração e adoração. Bendito é o nome do Senhor, porque só o Senhor Deus que fez os céus e a terra, é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E foi tendo seus filhos, glória ao nome do Senhor. E quando vai chegar no capítulo número 30, glória ao nome do Senhor, a partir do versículo de número 17, capítulo 30 de Gênesis, versículo de número 17, a palavra de Deus vai dizer que Deus novamente abre a madre de Leia, aleluia, e dá para ela o quinto filho, porque até Judá era 4 filhos. Agora Deus lá no versículo no capítulo número 30, versículo de número 17, Deus dá o quinto filho para Leia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus. E chamou o nome, aleluia, do seu filho Isacar. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor. E no sexto filho, lá no versículo de número 20, ela tem um outro filho, o sexto filho chamado Zebulon, glória ao nome do Senhor, que foi o último filho de Leia. Bendito é o nome do Senhor. Mas, aleluia, Leia não teve só filhos, ela teve uma filha também, glória ao nome do Senhor, a saber, a moça chamada Diná. Bendito é o nome do Senhor. No capítulo de número 21, aleluia, Leia deu a Jacó, aleluia, uma filha chamada Diná. Ou seja, Jacó teve 13 filhos homens, 13 homens. Ou melhor, 13 homens não, 12 homens. Tribo de Israel são 12 tribos, 12 filhos homens e uma filha mulher. Ou seja, Jacó teve 13 filhos
sendo 12 filhos homens e uma mulher, ou seja, Jacó e todos os seus filhos, ele teve 13 filhos, a saber, 12 filhos homens e uma mulher, totalizando 12 mais 1, 13. Então 13 filhos Jacó teve, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, porque aí, através desses 12 filhos homens, aleluia, Jacó se tornou, aleluia, o patriarca conhecido como Israel, aleluia, e hoje a grande nação de Israel, que é constituída por 12 tribos, ou seja, a tribo, aleluia, de Rúben, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo, aleluia, de Isacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Naphtali, a tribo de Aleluia, vai seguindo até cumprir as 12 tribos. Bendito é o nome do Senhor. Maravilhoso isso, glória ao nome do Senhor. Mas, glória a Jesus, aleluia, a prova que Deus realmente era por Jacó, glória ao nome do Senhor, aleluia. Nós vamos ver aqui nos próximos capítulos, bendito é o nome do Senhor. A partir do versículo de número 30, do capítulo de número 30, diz assim: olha o que diz a palavra de Deus. Porque o povo que tinha antes de mim, agora não é falando para o seu tio Labão, porque o povo que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor que tinha abençoado por meu trabalho, agora, pois, quando hei de trabalhar, também eu por minha casa. Então Jacó foi conversar com seu tio e dizia para ele, ó, seu rebanho cresceu muito grandemente, porque por causa do meu trabalho, Deus tem abençoado a sua vida e a sua fazenda. Glória ao nome do Senhor. Só que eu também preciso trabalhar para a minha casa, porque agora eu tenho mulher, tenho filhos, aleluia, preciso cuidar da minha família, eu tenho que ter possessões também para dar sustento à minha casa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Versículo de 31 diz assim: e disse ele, que pegarei. Então disse Jacó: nada deixarás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se lhe fizeres isto. Ou seja, foi um acordo entre Jacó e Labão. Aleluia. E qual é esse acordo? Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e palhados, todos os morenos, entre os cordeiros esmalhados e salpicados, entre as cabras, e isso será o meu salário. Ou seja, todo molhado, salpicado, manchado, misturado, morrendo é meu salário. Glória ao nome do Senhor. E os outros que são branquinhos, limpinhos, é seu. Esse foi o trato entre Labão e Jacó. Bendito é o nome do Senhor. E o versículo de diz assim: aleluia, assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vires o meu salário estiver diante da tua face, e tudo que não for salpicado ou malhado entre as cabras, eu moreno entre os cordeiros semeados por burro. Ou seja, se não tiver o meu rebanho salpicado, misturado, malhado, manchado, moreno, eu vou deixar. Aleluia. Esse foi o acordo, glória ao nome do Senhor. Versículo número 34 diz assim: então disse Labão: eis que oxalá seja conforme a tua palavra. E separou aquele mesmo dia os lotes, os trados, malhados, pelas cabras, salpicadas, e malhado tudo que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros deu nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentando o resto do rebanho de Labão. Ou seja, Jacó ficou só com o resto. Só com uma porção pouca, muito pouca. Glória ao Senhor. E não era misturado, nem manchado, nem molhado, nem morando, era tudo branco. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas, aleluia, por divina revelação, Deus da estratégia a Jacó para ter, aleluia, a bênção confirmada na sua vida, de que Deus era por ele e que Deus estava dando para ele aquilo que ele precisava. O que ele precisava era ter rebanhos
do Senhor. E foi porque vi na revelação do sonho. Aleluia. Versículo de número 37 diz assim: então tomou Jacó as varas verdes que álamo, e de abelheira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e descobriu a brancura que nas varas havia. Versículo de número 38. Depois estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos campos e nas pias d'água, aonde o rebanho vinha beber, e concederam vinho a beber. Versículo de número 39. E concedia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas e salpicadas de manhã. Do jeito que Jacó combinou, as listradas salpicadas de manhã, glória ao nome do Senhor. Esse é o meu salário, bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E no versículo de número 40 diz assim: então separou Jacó os cordeiros, e pôs as partes do rebanho para os listrados, e todo moreno, e desceu o rebanho parte, e não pôs como no rebanho de Labão. Aleluia. Que era dele, estava separando do rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concedia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, dos campos, para que concedesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as placas eram de Labão e as fortes de Jacó. Versículo de número 43, a confirmação. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muito rebanho, servas e servos, camelos e jumentos. Bendito é o nome do Senhor. Teve tudo em abundância, camelo em abundância, jumento em abundância. Aleluia. Rebanhos em abundância, tanto de boi como de ovelhas. Bendito é o nome do Senhor. Se tornou um nome riquíssimo. Glória ao Senhor. Para confirmar que foi a revelação, capítulo de número 31, logo que diz a palavra de Deus. Capítulo de número 31, a partir do versículo de número 7. Somente 4 versículos para nós entendermos. Versículo de número 7, capítulo número 31 diz assim: mas vosso pai me enganou, e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que ele fizesse mal. Como assim, irmão? Ou seja, mais ou menos assim. No dia que ela estava sendo registrada, Labão chegava sempre lá no para agora os listrados iam ser mais não, os listrados agora é negro. Aí no dia que ia nascer, em vez de nascer listrado, nascia manchado e salpicado. O listrado não nascia. Não chegou. E assim Labão foi chegando e mudando a hoje, os manchados e salpicados é negro. Não, Jacó, não é você mais não. Salpicado e manchado é negro. A voz dos seus é os brancos, entendeu? Não, se vira bem branco, não é assim. Aí, no dia que Jacó nascer, o que o Labão queria, não nascia, o que Jacó precisava, qual que era branco, não nascia tudo branco. Glória ao nome do Senhor. Olha aquilo que diz a glória de Deus, capítulo número 31, a partir do versículo número 7, diz assim: mas o vosso pai me enganou, mudou o salário 10 vezes, porém Deus não permitiu que ele fizesse mal. O mal era esse. Para pegar aquele tempo de Jacó, e não, você entendeu isso comigo. Eu disse que os estados eram meu, o pai dele acabou. Nós não, eu só tacando, todo mundo se falar como eu quiser. Eu só tacando, quem manda eu tacando. Pregar quem obedecer, acabou. Aleluia. Versículo número 8 assim: quando ele dizia assim, pois salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, todos os salpicados serão os teus salários, então todos os rebanhos davam listrado. Está vendo? Então lá no listrado diz assim: ó, não, amanhã vai nascer listrado, então o listrado vai ser cedo. Aí nasceu tudo listrado. Por quê? Porque era Jacó que Deus abençoar a Jacó. Aí ele falou: não, agora o listrado não é seu hoje, não. O listrado agora é meu. O salpicado que nascer agora vai ser seu. Aí no outro dia vai ser tudo salpicado. Tudo de Jacó. Tudo com revelação, ó. Então, depois de listrados serão os teus salários, então todos os rebanhos davam listrado. Versículo número 9: assim Deus tirou o gado de vosso pai, ele o deu a mim. Deus tirou de Labão e deu para quem? Para Jacó. Aí ele pergunta: mas Jacó que roubou a Labão, o tio dele? Foi Jacó que tirou? Não. Foi Deus que tirou de Labão e deu para Jacó. Deus tira daquilo que tem
que as pessoas começam a ver o valor daquela pessoa, que aquela pessoa de Deus, aquela pessoa dele, é sincera, é verdadeira. Não, eu preciso ser próximo também, vamos dar um salário bom para ele, vamos dar uma condição boa, vamos levar ele na empresa, vamos dar um carro bom para ele, porque ele é de Deus, e essa empresa está sendo abençoada por causa do trabalho dele. Então, para abençoar também, glória ao Senhor. Porque Deus tira de quem tem para dar para quem não tem, ele no nome do Senhor. Aquele que anda na vontade de Deus é prosperado, é enriquecido e cresce em Deus e as bênçãos, aleluia, enardece, bendito é o nome do Senhor. Versículo de número 10 assim: sucedeu que ao tempo em que o rebanho procedia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram misturados, e são picados e malhados. Versículo de número 11: e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Versículo de número 12: e disse ele, levanta agora os teus olhos e vê, todos os bodes que cobrem o rebanho são misturados, e são picados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão fez. Então Deus estava vendo o que Labão estava fazendo com Jacó. Labão estava enganando Jacó. Labão estava trocando o salário de Jacó, querendo o salário, aleluia, para ele ter ganho por isso. Bendito é o nome do Senhor. O que Deus fez? Deus virou de Labão e deu para Jacó. Bendito é o nome do Senhor. Quem faz, aleluia, mal para o seu parente, aleluia, Deus tira o que é dele e dá para o seu parente. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aquele que serve de verdade. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos fazer o querer de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus, aleluia, para que Deus, aleluia, veja, aleluia, o nosso coração, qual é o nosso inquérito, se nós estamos sinceros com Deus, ou nós estamos querendo pegar aquilo que é dos outros, roubar o que é dos outros, aleluia, tomar o que é alheio, bendito é o nome do Senhor, porque aquele que pega o que é dos outros, irmão, é ladrão, é bandido, é enganador, é mentiroso. Esse sim, aleluia, merece, aleluia, o castigo de Deus, aleluia, a vingança de Deus sobre a vida dele. Bendito é o nome do Senhor. Quando aconteceu com Esaú, o zóio grande, o olho gordo, o carduco, bendito é o nome do Senhor. Que teve a vingança de Deus sobre a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Nós não devemos cobiçar, aleluia, aquilo que o nosso irmão tem. Se ele tem uma casa, a casa é dele. Se ele tem um carro, o carro é dele. Se ele tem a mulher é dele. Se ele tem um filho, o filho é dele. Aleluia. Nós temos que se conectar com aquilo que é nosso. Bendito é o nome do Senhor. Não com aquilo que é dos outros. Glória ao nome do Senhor. Então vamos guardar o que é nosso. Servir Deus com sinceridade e fazer o querer de Deus. Aleluia. Para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida e a glória e a luz de Deus brilhar sobre nossa face. Aleluia. Porque o rosto de Deus é contra os soberbos. Aleluia. O rosto de Deus é contra, aleluia, aqueles que usam de engano, de mentira, aqueles que são, aleluia, caluniadores, perseguidores, bendito é o nome do Senhor. Então vamos andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus e ser abençoado como foi Jacó. Aleluia, que Deus toda a revelação de Deus, aleluia, condições para conquistar a sua bênção e seu nome rico e próspero. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.